Grande, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Desculpe aí o atraso, mas me prenderam aqui na sala do lado, que eu estava também numa outra mesa. Então vamos lá, a discussão de hoje à tarde é professor, um jeito hacker de ser. Então eu queria fazer uma exposição passando por alguns elementos da cultura hacker e do mundo contemporâneo e depois cair mais especificamente na educação. Acho que primeiro aspecto fundamental que nós temos que considerar para começar a discutir essa questão é que o mundo está mudando, e eu acho que nós vimos isso bastante nesses últimos dias aqui no Brasil e no mundo. Aliás, agora, no Egito, uma revolução lá também acontecendo, um segundo momento de muitas manifestações. Quem estava na Campus Party viu esse... Está fora de foco, né? Ou sou eu, hein? Não tem como diminuir a luz aqui na frente, não, acho. Tem? Se tiver, pode apagar o mais possível. Esse sujeito aqui é o primeiro hacker oficial na história, né? Então você vê, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de muita tecnologia, de muitas movimentações. Há um movimento intenso em que os dados apontam de que a quantidade de informações na internet duplica a cada 11 horas. Segundo aspecto extremamente importante com isso, diferente do que muitos dizem, a escola também está mudando. A escola não está parada. Aquela piada que usam aí, dizendo que o médico, se viesse, não saberia o que fazer, mas na escola tudo continua absolutamente igual. Não é verdade. Quer dizer, a escola está modificando. A escola está modificando muito pelo trabalho árduo e dedicado dos nossos colegas professores. No entanto, muito mais precisa ser feito. E eu acho que esse é o problema que nós precisamos enfrentar. Quer dizer, há uma modificação profunda na sociedade, há uma modificação profunda na escola. A escola está sofrendo grandes modificações por movimento de professores ou por movimentos externos, e aí vem um problema que a gente vai enfrentar, mas muito, muito mais precisa ser feito. E por que muito mais precisa ser feito? Por várias razões. Uma delas há uma quantidade de informação e de conhecimento sendo produzido de tal forma que os futurólogos apontam que lá por 2050, 95% do conhecimento vai ser conhecimento novo. Conhecimento produzido pela ciência, pela tecnologia, conhecimento produzido por nós, aqui no FIS, nos outros congressos, nas universidades e nas escolas. As tecnologias estão em todos os lugares, e vimos isso claramente nas manifestações. A conectividade está em todos os objetos. Então, essa possibilidade da conectividade generalizada vai nos trazendo inúmeros desafios, não só para o cotidiano das cidades e da sociedade, mas particularmente para a escola. E as redes cada vez se implantam mais. Mas quando falamos em redes, nós precisamos qualificar o que nós estamos entendendo por rede. Porque, de uma maneira geral, nós nos acostumamos a falar em rede, usando como modelo Rede Globo de televisão, Rede Bandeirantes de televisão. Uma rede que produz o conhecimento de forma centralizada do eixo Rio e São Paulo e diz o Brasil todo conectado, recebendo a informação produzido com meia dúzia de 2 ou 3 lugares nos grandes centros. Então, a rede precisa ser qualificada, porque senão nós continuamos a pensar que estamos usando a internet, que estamos usando a chamada rede, que estamos fazendo redes de escolas, mas no fundo estamos fazendo o mesmo tipo de rede, que é a rede de distribuição de informação. Ora, se é uma rede de distribuição de informação, os que estão nos pontos secundários dessa rede são meros consumidores dessas informações. Então, quando nós falamos em redes, nós estamos falando em redes tecnológicas ou não. Estamos falando em redes sociais, estamos falando em redes tecnológicas, na rede internet, estamos falando de rede peer-to-peer, estamos falando em redes autônomas, estamos falando em redes descentralizadas. Essa é a essência do uso das tecnologias na educação. É isso que nós temos que estar buscando, porque a constituição de redes
de distribuição não nos interessa. E por que nós pensamos nisso? Nós pensamos nisso porque o foco do que nós temos que olhar, o foco da nossa discussão na questão das tecnologias, na educação, na cultura, na ciência e tecnologia, é uma frase do livro do Charles Liddbid, que diz, você é o que compartilha. Ou seja, temos como princípio básico a ideia da participação, a ideia da colaboração e a ideia do compartilhamento. E isso significa que estamos pensando em processos mais transparentes, em processos, no fundo, mais baratos, porque são processos mais coletivos, e processos menos de cima para baixo. Discutimos agora na mesa, na sala aqui do lado, a questão da participação social. Essa participação social só tem sentido se efetivamente ela chegar e se transformar em políticas públicas, porque participação social, diálogo, apenas como sinônimo de paciência de ouvir, não nos interessa. Nós queremos diálogo que efetivamente se configure posteriormente, a partir do diálogo, em políticas públicas, em fatos concretos que atendam aquelas demandas da sociedade. Portanto, a ideia é, literalmente, vestir a camisa do que nós estamos chamando de ética hacker, a ideia de compartilhamento. Quer dizer, a ideia do compartilhamento é uma ideia fundamental e básica para toda essa discussão da educação e das tecnologias. E o que nós estamos nos referindo como sendo a ética hacker? Estamos nos referindo àquilo que o Pekka Rimani fala como ética hacker, como sendo uma ética do compartilhamento, uma ética da acessibilidade, do acesso a todas essas tecnologias e a todos os processos, uma ética centrada na ideia de descentralização e, essencialmente, uma ética que tenha a generosidade como um dos seus pilares mais básicos. Claro que, ao falarmos em hacker, nós estamos falando de indivíduos que se dedicam com entusiasmo à programação. Mas não necessariamente precisamos ficar presos àqueles que operam na programação. Podemos pensar a ética hacker como, além do que simplesmente, uma ação daqueles que são os aficionados pela colaboração, pela computação. Precisamos pensar a ética hacker como sendo uma possibilidade em todas as áreas do conhecimento. E aí, a ideia de criminalizar o compartilhamento é algo que tem que ser afastada definitivamente. Ainda não sei do resultado, mas agora de manhã, às 10 horas, o Senado discutia o controle do ECAD a partir do movimento das redes sociais. Precisamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu no Senado. O grande Alexandre Oliva, sentadinho aqui na frente, que diz que querem nos fazer crer que o pilar moral do compartilhamento tenha mais a ver com saquear um lavio do que usar a chama de uma vela para acender uma outra. E Serginho Amadeu, numa dessas salas aqui, em 2011, dizia, pirataria é crime, é assaltar navios em alto mar. Cuidado, é perigoso. Mas nós não estamos falando em pirataria, nós estamos falando em compartilhamento. E esse é um detalhe importante, da mesma forma que querem nos fazer crer que hacker é aquele que entra na conta dos bancos para roubar dinheiro, querem nos fazer crer que compartilhar um livro, compartilhar uma música é pirataria. Isso tudo, rádio pirata, isso tudo vai sendo naturalizado na nossa cabeça e a gente começa, sem querer, também achar que isso é um comportamento não muito correto. Então nós temos que estar muito atento e aí também, da mesma forma que fizemos com a palavra rede, temos que qualificar essas palavras que nós estamos usando. E o que é que nós propomos então? Nós propomos pensar a ética hacker em todas as áreas. E ao pensar a ética hacker em todas as áreas, de novo nós voltamos a falar em redes. De novo nós voltamos a falar em colaboração, em generosidade e em cidadania. Essa é uma palavra fundamental para esse momento contemporâneo. E pensar essas redes em todas as áreas significa pensar esse duplo A
de apropriação das tecnologias e do ativismo fundamental, que é o que termina se constituindo no grande espaço de exercício da cidadania que podemos e temos que exercer contemporaneamente. E isso foi mostrado nas ruas desses últimos dias aqui no Brasil, está sendo mostrado desde ontem, nesta nova mobilização no Egito, está sendo mostrado no Brasil todo e no mundo inteiro. É um mapa do mundo inteiro das manifestações. Esses movimentos não começaram de agora, na verdade, a grande referência do uso das redes para os movimentos, para a apropriação das redes para movimentos sociais, poderia ir no final da década de 80, com o movimento do Chiapas, no México. Esses movimentos ativistas aqui na Espanha ocupam Wall Street como sendo um grande movimento, um grande hub de manifestações. É muito bacana esse slogan deles: esteja junto e continue se movendo, né? E continue andando. Estes movimentos se apropriaram intensamente das redes tecnológicas. Esse é um estudo feito pelo Grupo de Projeto de Tecnologia da Informação e o Islã Político da Universidade de Washington, mostrando que efetivamente houve um acréscimo no número de twitters usado durante a chamada Primavera Árabe. Foi publicado ontem uma análise também feita sobre o uso do Twitter nessas últimas manifestações brasileiras. Então, a ideia de que a apropriação destas redes está sendo absolutamente fundamental para o próprio exercício da democracia. E, claro, que o que temos como arma, e eu adorei essa charge, o que temos como arma é um celular, um gravadorzinho ou um Twitter, que permite, contra a violência simbólica da polícia, contra a violência física da polícia, respondermos com a violência simbólica de uma gravação. Assim como é importante a gente lembrar que em final das décadas de 80, quando aquele estudante chinês se colocou na frente daquela coluna de tanques de guerra que iria invadir, como fez no outro dia, a Praça Tiananmen na China. Por que aquilo aconteceu? Porque aquela cena estava sendo transmitida ao vivo e a cores para o mundo inteiro. Porque se não tivesse ali sendo transmitido, passavam por cima, como no outro dia foram e massacraram milhões de cidadãos que lutavam por democracia. O movimento Anônimos ganhando espaço, como sendo um espaço da democracia, como sendo um direito de manifestação, como sendo um direito do cidadão. A ideia, e o Wikileaks tem representado isso de forma importante, e agora o Snowden fazendo com os governos fazendo esse absurdo de pegar o presidente boliviano, não foi que? O Morales, Evo Morales, não deixando o avião passar por cima, querendo fechar os espaços aéreos, porque achava que o cara estava dentro do avião. Quer dizer, transparência para governos, privacidade é para os indivíduos. Eu acho que esse é um movimento importante, essa é uma máxima hacker importante para nós que trabalhamos com consciência, com cultura, com educação. Portanto, colegas, o que nós estamos falando em ativismo, estamos falando em transparência, estamos falando em cidadania. E, ao falarmos tudo isso, temos que compreender o que está acontecendo. E aqui nessa Porto Alegre, desde 2001, quando acontecia o Fórum Social Mundial, eu me lembro que também a mídia e muitos acadêmicos, como uma forma de desqualificar o Fórum Social Mundial, dizia: não são objetivos, como se objetividade fosse uma coisa dada no mundo contemporâneo. Objetividade é um conceito construído. E quando dizia não tem objetividade, não tem foco, é porque queria efetivamente transformar a diversidade de bandeiras, literalmente e metaforicamente, em bandeiras únicas.
E, na verdade, não é possível transformar isso em bandeiras únicas. O que nós precisamos efetivamente, e essa frase é muito bacana, dessa menina que estava à frente de um grupo do movimento no Rio de Janeiro, podemos ser qualquer pessoa. É genial, né? Podemos ser qualquer pessoa. Na verdade, é a ideia de distribuir o poder de liderança ao longo daquelas representações. Claro que, de novo, voltando à ideia de que essa diferença, a ideia de que essas multiplicidades de bandeiras correspondem efetivamente àquilo que é o fundamental no mundo contemporâneo, que é a valorização e o respeito das diferenças. Isso tudo potencializado pelas redes, porque as diferenças sempre foram presentes na sociedade. A questão fundamental é que as diferenças terminavam sendo reduzidas a guetos pelas dificuldades de comunicação e de conexão. Hoje, com as redes, e temos que entendê-las como redes de criação, essas diferenças podem ser fortalecidas e, mais do que fortalecidas, enaltecidas. Nesse sentido, penso eu, e acho que esse é o aspecto fundamental dessa nossa conversa, que o que nós precisamos, na verdade, é intensificar o que já ocorre. Nós precisamos intensificar o que já ocorre em todos os campos e particularmente na educação. O Peter Mattero, fazendo uma análise sobre os recursos educacionais abertos, ele diz que a década passada foi a década do eletrônico. Essa década de hoje é a década do open, do aberto. Quer dizer, é a educação aberta, são os padrões abertos, é o código aberto, são os sistemas abertos, enfim, é tudo aberto. A ideia de que tenhamos uma sociedade onde há uma abertura de dados, de possibilidades, de informações, e com isso, o que nós temos efetivamente são grandes desafios para a educação, que efetivamente sempre foi um sistema centrado numa lógica fechada. Nós, professores em sala de aula, é que buscamos ampliar esse espaço da educação, mas, na verdade, ela termina se constituindo sempre como um espaço fechado e que, o que é pior, muitas vezes constituído como uma correia de transmissão, da mesma forma que fazíamos a crítica das redes qualificadas como redes de transmissão de informação. Portanto, esses desafios eu vou tentar enfrentá-los a partir de 4 frentes, discutindo especificamente a questão da concepção da educação. Primeira frente, precisamos mudar radicalmente o foco da educação. O foco da educação hoje a educação hoje é uma máquina, parecendo com um funil, que em última instância transforma o diferente no igual, transforma o outro no eu. Essa escola precisa ser transformada. Essa escola tem que superar essa perspectiva de formação para homogeneidade. Ela tem que ser efetivamente uma escola que fortaleça o que eu estou chamando das diferenças. E esse plural aí é fundamental. Um segundo aspecto é com relação ao uso das tecnologias que precisamos superar. Observem que esse desenho aí é de uma biblioteca ou de uma escola, foi feito em 1889 pelo Jean Marcotte, certo? E ele imaginava a sala ou a biblioteca do futuro no ano 2000. Observem que é curioso, inclusive porque a informação vem de cima. E o Pedro Pontual anteriormente falou, lembrava Paulo Freire, né? A educação bancária entrava por dentro da cabeça por essas maquininhas. E o professor alimentava ali com os livros as informações que chegariam no aluno. Esse era o ensino, esse é o uso da tecnologia na educação. E o curioso de tudo isso é que, mesmo sendo dessa forma, a configuração da disposição dos alunos é todos um atrás do outro, olhando para algo na frente que não deve existir, porque o professor está ali do lado. Então, quer dizer, a força, a naturalização da escola, como tendo esse cenário, é algo, essa arquitetura é algo impressionante. Essa escola, usando o paralelo da rede que eu falava antes, é o que eu chamo de escola broadcasting, é a escola que distribui informação.
A terceira frente, o terceiro aspecto de que eu acho que nós temos que enfrentar, diz respeito aos equipamentos e às tecnologias. E aí é muito interessante a gente pensar, porque na verdade o que a gente vê é que quase sempre as tecnologias entram na escola e, mais do que tudo, elas procura-se fazer com que a pedagogia entre dentro dos equipamentos. Então, eu vou pegar um livro e vou fazer ele didático. Eu vou pegar um laboratório de informática e ele vai ser um laboratório didático. Vou pegar uma TV e vídeo e vou fazer TV e vídeo educativo. No TV e vídeo educativo chega ao extremo de botar um professor parado dando aula. Quer dizer, isso não funciona na sala, quanto mais na televisão, porque você mata a televisão. E faz o mesmo com os portais e os sites educativos, porque a justificativa é sempre essa. Se não fizer isso, a professora vai se perder. Então, organiza, que é o que o André Lemos chama, e depois nós desenvolvemos um pouco mais isso para a educação, dos chamados portais currais. Tem que estar tudo organizado, senão nós não podemos atuar na educação. E o mesmo está sendo feito com os computadores. O mesmo se termina fazendo com os computadores. Antes de distribuir computador, o MEC entra em verdadeiro pânico, perguntando: o que é que vai ter dentro do computador? Qual é a resposta? Um belo processador e uma bela conexão com a internet. Basta! Mas não, a pedagogia tem que estar ali dentro. Então, essa pedagogização exagerada das tecnologias é que mata a tecnologia. E aí, é óbvio que o que faz uma tecnologia ser pedagógica é um professor qualificado ao trabalhar com ela. Então, no fundo, o que nós estamos falando, quando falamos em computador, em tablet, em laboratórios de informática, nós estamos falando em equipamentos que sejam capazes de ter uma alta capacidade de processamento, com conexão de qualidade, que possibilite professores e alunos produzirem conhecimento. Chegamos, então, no quarto desafio, que é o desafio arquitetônico e conceitual. Quer dizer, não é possível continuarmos com escolas estruturadas para usar redes que não são redes de distribuição, com uma arquitetura que pense a lógica da distribuição. Anísio Teixeira, quando pensou na Bahia a escola parque, ele pensou com esse modelo que está aí. Observem o desenho no meiozinho. Você tem na escola parque, no meio, uma grande... Alô? Você tem na escola parque, no meio, o espaço da cultura, o espaço do lazer. E, em volta, você tem as escolas classes, o lugar do conhecimento. Então, num turno, o aluno vai no conhecimento. No outro turno, ele vai na formação geral. É mais ou menos com o que está acontecendo hoje com os projetos tipo Mais Educação ou das ONGs. Então, você pode ir num lugar que seja um Hacker Lab, pode ir num lugar onde tenha capoeira, dança, música, mas no outro turno, você é obrigado a passar pelo purgatório, que é a escola onde tem a aula de português, de matemática, de física. Se você não tiver a mostra de que passou pelo purgatório, você não entra nesse lugar gostoso, divertido, que é o trabalho no contraturno. Esta é a superação que nós temos que fazer. Quer dizer, a escola tem que ser um mix dessas duas coisas simultaneamente. Portanto, essa escola fábrica fordista num turno e a escola animada e a educação animada no contraturno tem que estar junto, exatamente porque as redes nos dão a possibilidade destas articulações intensas. Nos dão as possibilidades e as potencialidades, desde que estas redes sejam apropriadas. E aí chegamos no aspecto fundamental de como vemos as tecnologias, e particularmente o computador e a internet. Não podemos pensar que internet e computador é uma mera ferramenta e muito menos ferramenta educacional.
Quer dizer, a internet é um espaço social, o computador é um instrumento para a escrita do mundo contemporâneo e não uma ferramenta para auxiliar fazermos mais do mesmo. Nesse sentido, é fundamental termos claro a ideia de que nós, professores, aprendemos a usar o computador como nós aprendemos uma segunda língua. E essa meninada, que são os chamados nativos digitais, que eu denomino nos meus textos de geração alt-tab, porque processa em múltiplas telas simultaneamente, essa meninada já usa isso com tranquilidade. Essa meninada depende de uma escola que compreenda que essa formação deles passa por competências e habilidades tecnológicas e também sociais, como diz o nosso colega argentino Alejandro Pisticelli. Portanto, o nosso desafio é esse. Tudo isso ou nós queremos uma escola para consumir, portanto, reproduzir, ou nós queremos uma escola para criar, para produzir. Ou nós queremos um país para consumir, ou queremos um país para consumir o que é produzido fora. Nesse sentido, repito, as questões do compartilhamento, do ativismo das redes P2P, redes sociais, redes tecnológicas ou não, são fundamentais para essa construção. Mas, perigo, tudo isso pode ser atacado se continuarem a impedir o uso da internet como nós defendemos. E aí temos que ter todo cuidado, porque a internet está sob ataque. Alexandre Oliva fala muito disso, Sérgio Amadeu fala muito disso, todos aqui presentes nesse fórum falam muito disso. A questão do marco civil da internet, a questão da lei da reforma do direito autoral, questão da atuação do Comitê de Gestão na Internet, na programação tem muita coisa sobre isso, na questão da banda larga nesse país, não é possível continuarmos com essa banda larga que temos, a questão dos aplicativos, e Alexandre Oliva falava na conferência que deu em Passo Fundo, tiraram os teclados, tudo agora é puxar íconezinho para um lado e íconezinho para o outro. Ou seja, perdemos a capacidade de produzir, perdemos a capacidade de utilizar plenamente isso. A história de ficarmos todo mundo preso, por exemplo, ao Facebook, o Hermano Viana escreveu nesse último fim de semana, na última sexta-feira, um belo artigo sobre a questão do Facebook, ainda brincando assim, e não chamo ele de Face, porque não é meu amigo íntimo. Certo? Então, essa ideia da chamados jardins murados é muito parecido com a ideia dos portais currais que a gente vinha se referindo. Portanto, Marco Civil, já me referi, portanto, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco e fóruns como esse, nossos espaços, têm que ser apropriados por nós como espaços de lutas para que a internet de fato seja neutra, de fato possibilite com qualidade a conexão de todas as escolas, de todas as casas, de todo o mundo. Estas possibilidades serão enfrentadas, no meu ponto de vista, se nós tivermos efetivamente um uso dessas tecnologias, não como meras ferramentas, mas como os elementos estruturantes da nossa vida na cibercultura, na cultura digital. E essa imersão plena, ela é absolutamente fundamental, e essa meninada já está dentro dela. É por isso que o desafio que temos na educação, essa meninada já é uma meninada que está imersa na cibercultura, e aí uma nota de pé de página. É por isso que nós não podemos manter políticas que deixam com que as famílias pobres tenham acesso a essas tecnologias através de políticas de inclusão digital, em que vai ensinar utilização de aplicativos Office, e muito menos proprietário, enquanto que a família dos ricos tem acesso em casa, em seus quartos trancados, com conexão banda larga, acessos à assistência 0800, como eu gosto de dizer, podendo fazer tudo o que quiserem com as mãos, enquanto que as famílias mais pobres só têm acesso a isso em lugares públicos, limitados de velocidade e limitados no seu uso.
É claro que essa imersão, ela se dá independente de termos formação específica. Eu fico absolutamente alucinado quando vejo a mídia começar, jornalistas escreverem, dizendo assim: não sei agora por que o Ministério da Educação vai comprar tablets para os professores, nem fez ainda formação. Para usar um tablet precisa formação? E o jornalista teve formação para usar o tablet para fazer o trabalho dele? Por que professor tem que ter formação para usar um tablet? Dá o tablet na mão dele, dá a conexão, dá acesso aos jornais, dá acesso a revistas. Agora, por que pensa em formação? Porque pensa que aquele tablet vai ser um tablet, perdoem, pedagógico. Esse é o problema. É um tablet pedagógico. Aqui, largou na mão dos meninos e eles já estão usando, já estão começando a operar. Então, na verdade, essa geração Altitab é a geração que está na escola. E está na escola para decorar fórmula. Enquanto que ela teria que estar na escola para aprender a programar. Programar o computador e programar o mundo. Aprender a programar o computador e programar o mundo. O Douglas Rushkoff tem esse livrinho muito bacana chamado 10 comandos para a era digital. Programe ou será programado. E ele apresenta, então, esses 10 comandos, que eu não vou passar por eles aqui. E o que é interessante é que começa, então, a crescer no mundo inteiro a ideia que, na escola, precisamos de programação de computadores. E, mais uma vez, perigo. Por quê? Daqui a pouco começam a propor que vai ter aula de programação do computador. Então, no contraturno, aula de programação do computador. No outro turno, física, química, biologia, português, língua matemática. Esse é o problema. Quer dizer, nós temos que começar a passar a compreender de que a oportunidade de programação é algo que tem que ser dado a todos. E isso tem que ser dado da mesma forma que tem que ser dado a capacidade e a oportunidade de criar, de inventar, de fazer o que a turma aí dos maristas está fazendo, criando as estações meteorológicas com Arduino, criando os robôs para sair andando, e aí, efetivamente, tendo toda a discussão dos conhecimentos científicos necessários. E aí começam a crescer no mundo inteiro os hackers clubes, os clubes de computação, clubes de programação de computador. Esses são os codeiros do projeto Puraquê, lá no Pará. Meninos e meninas fazendo programação de computador. Claro que, de novo, repito, fundamental aí é que isso esteja inserido no cotidiano da escola e não seja um programa em paralelo. Temos aí a ideia que Serginho Amadeu sempre fala em coletivos de ciência e tecnologia. Eu gosto de usar a ideia de pontos de ciência e tecnologia para fazer uma ponte com um belo projeto, infelizmente desacelerado no governo Dilma, dos pontos de cultura do ministro Gil e Juca Ferreira. Criar, efetivamente, é isso que nós precisamos nas escolas. Criar um abridor de garrafa com um pedaço de pau e um parafuso na ponta. Um amplificador, como o meu filho fez para ouvir o Xing Ling player dele, que o alto-falante é ruim, aí ele corta uma garrafa PET, bota de cabeça para baixo e o som fica alto. Quer dizer, criar, inventar. E a escola, então, tem que viver esse espaço pleno de criação, articulando todos os conhecimentos. E professores e alunos, em vez de serem atores de um processo onde eles vão apenas representar, eles passam a ser autores, se apropriando das múltiplas linguagens e dos múltiplos suportes. Claro que, para tudo isso, a colaboração é crucial e o software livre é fundamental. E, claro, educação deveria ter como princípio fundamental a colaboração. Infelizmente, nesse jeito ranking de ser que vivemos hoje, colaboração virou algo completamente afastado. Cada um quer estar na posição primeira e, com isso, não importa os métodos que se use. Nesse sentido, temos que avançar na colaboração e, para isso, precisamos avançar também
na perspectiva de como licenciamos os produtos que nós produzimos. Claro que temos o GPL, depois temos essa magnífica tradução de Creative Commons, que é Creative Commons, né? O Creative Commons. Existem diversas outras licenças, e todas essas licenças contribuem para que esse espaço escolar, que é o espaço da produção e do compartilhamento, seja um círculo virtuoso de produção de culturas e de conhecimentos, e não um espaço de informação. E aí, claro, ao falarmos em um ciclo virtuoso de produção de culturas e conhecimentos, não estamos dizendo de que tudo que a escola vai fazer é apenas aquilo que nasce do conhecimento que ela própria traz. Ao contrário, no momento em que eu trabalho com o currículo do chão da escola, com os saberes, as ciências do próprio local, eu dialogo intensamente com o saber estabelecido, eu dialogo com a alta cultura, eu dialogo com a língua culta. Então não é um processo de isolamento, ao contrário, é um processo de ser planetário, sendo cada vez mais local. Isso só é possível por conta das redes. Porque no passado, quando nós falarmos em regionalizar um livro didático, era um crime. Porque o cara fazia o seu livro didático apenas com o conhecimento que ele tinha. Hoje não. Hoje você pode ser absolutamente planetário, como são os meninos do Puraquê, lá no Pará, sendo extremamente local, com a cultura local, fortalecendo a cultura local. De novo, artesania, criação, autonomia, professor fortalecido, círculo virtuoso de produção de culturas e de conhecimentos, educações, e não uma educação pensada de forma centralizada e distribuída para ser seguido, criação. Como isso é possível? Com um professor fortalecido. Só desta forma é possível. Porque se fosse possível de outro jeito, com tanto que já se investiu em produzir parâmetros, em produzir guias, em produzir materiais, a educação seria diferente em todo o mundo. Não é possível, porque só se muda uma rede do tamanho da rede escolar se tivermos professores fortalecidos em cada uma das escolas. Professor enquanto liderança acadêmica e política, ativista. Professor com jeito hacker de ser. Professor como intelectual, não como um intelectual de segunda categoria, que precisa de curso para poder usar um tablet. Professor com autonomia, professor fortalecido. Esse professor, ele vai ter a capacidade, se fortalecido for, de negociar com as diferenças, de negociar com a cultura trazida pelos seus alunos, de negociar com a diversidade de bandeiras de um movimento como o movimento social. Este professor, seguramente, será um professor que contribua para que a escola seja uma escola ativista, com professores e alunos ativistas. Serão professores autores em rede. E isso é uma tarefa muito importante e nós, professores, sabemos disso. Encontrei essa obra de arte, que me agradou muito, lá no LX Factory em Lisboa, em setembro de 2001. Uma artista, Cristina Zabalga, faz um painel público, colocando, antes de morrer, eu quero... cada um vai lá e escreve a sua maluquice do que quer fazer antes de morrer. Eu quero ser o maior, eu quero ir a Bora Bora, eu quero velejar pelo mundo, eu quero paz e amor, eu quero acabar com o trabalho final. E aparece um que diz, eu quero ser professora. E se pudesse, eu complementaria essa frase, eu quero ser professora com um jeito hacker de ser. Obrigado. Temos 10 minutos, é isso? Acho que uns 10 minutos. Aqui tem todo esse material e mais coisas. Esse é o livro mais recente que eu lancei, chamado Reflexões, Ativismo, Redes Sociais e Educação, que ele é editado pela Edufba, e isso é importante, a Edufba com importante trabalho, que
O livro, licenciado em Creative Commons, é vendido enquanto livro, mas o conteúdo já está, ele foi lançado semana passada, já está livre no repositório institucional da universidade. Todos os livros da EDUFBA, a partir de uns anos para cá, estão sendo disponibilizados seu conteúdo no repositório da universidade. Quem tinha pedido? Olá, meu nome é Cândido Rafael, atualmente sou estudante, né, e venho tentando ser professor. Mas eu venho encontrando algumas dificuldades encontradas, né, devido a currículo, né, eu sou graduado, tenho bastante experiência na área de TI e também com as outras áreas, né, também, mas tenho tido muita dificuldade em ser professor. Muitas vezes há vagas, mas me pedem a experiência. Como é que vou ter experiência se eu não tenho oportunidade de ser o professor, né? É essa dificuldade que eu venho encontrando. E não só, né, em universidades públicas também, né, eu vejo muitos editais que são criminosos, né, conosco. Em relação a isso. Pede muito requisitos, tudo, e, assim, é difícil. É difícil. É difícil, se entrar vai ser difícil também, porque não é fácil, mas essa é uma realidade, a história do professor. Por isso que tem gente que anda propondo a história de uma residência na formação de professor que resolveria dois problemas, né? No mínimo, daria oportunidade dele já começar e se qualificando como professor e a experiência estaria feita na sua formação. É interessante, é uma questão. Professor, um exemplo dessa escola ideal, digamos assim, que o senhor colocou para nós, o senhor tem um exemplo, e levando em conta o momento em que vivemos, a situação em que estamos, quando chegaremos a esse momento, né, de termos uma escola dentro desse modelo? Essa é uma questão simples. Não sei. Porque isso aí vai ser uma construção social, quer dizer, eu nem gosto da ideia de uma escola ideal, porque não se trata de um modelo de uma escola ideal, porque nós estamos falando em educações, né? Então, na verdade, nós vamos chegar a isso, e quando chegarmos a isso, nós vamos querer diferente disso. Esse que é a dificuldade, esse que é o desafio de trabalhar com educação. Quer dizer, nós não vamos nunca, a educação nunca poderá se constituir em algo pronto e acabado, que eu digo, bom, agora eu estou satisfeito. Não, e por isso que você precisa de um professor qualificado, de um prédio arquitetônico absolutamente sofisticado, e quando eu falo sofisticado, não precisa ser caro, não. Eu quero dizer um prédio que tem uma arquitetura pensada para ser escola, porque a arquitetura da escola de hoje foi pensada há um século atrás, então nós só estamos reproduzindo. Então, essa escola, ela vai se constituir, vou te dar um exemplo, ela vai se constituir num espaço dinâmico de transformação. Anísio Teixeira, o mesmo Anísio, que era coerente quando ele pensava isso na década de 50, na década de 50, ciência era ciência, cultura era cultura. A ponto de que o professor João Zanetti, em 1900 e blá blá blá, deve ter sido 80, fez uma tese de doutorado dizendo física também é cultura. Ora, se física sempre fosse cultura, diriam que essa tese dele seria reprovada. Porque por que ele vai dizer? Que coisa óbvia. Não, não é óbvio. Dizer que física... O nome da revista da SBPC é Ciência e Cultura, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a gente brinca dizendo, tinha que mudar, era só botar um acento. Ciência é cultura. Então, Anísio, quando pensava isso na década de 60, ele também dizia, 50, 60, ele também dizia, a escola do futuro mais vai se parecer com uma estação de televisão do que é hoje. Claro que se eu simplesmente pegar Anísio da década de 60 e trazer para 2013, eu não vou dizer que é uma estação de televisão, eu vou dizer que é um hacker lab. Percebe? Então, quer dizer, a dinâmica da escola tem que ser essa. Ela não tem que ficar fixada num modelo ideal. Quando é que nós vamos chegar a algo parecido com essa? Com mobilização, com redes sociais reclamando da educação, com
colégios e escolas e professores implementando projetos como os que estão aqui, com secretarias de educação. Cadê Yuri, cadê João, estão por aí? Yuri e João na Secretaria de Educação, uma secretaria completamente careta, completamente oposta de tudo isso. 2 hackers estão lá dentro, que não nos ouçam, né? Que a secretaria não nos ouça, estão lá dentro, conseguiram que a página da secretaria tenha Creative Commons, estão produzindo objetos educacionais, estão produzindo material licenciado, ou seja, a gente vai, o velho navegar pelas brechas do sistema, os mais velhos lembram do que isso significa, a gente vai fazendo e vai transformando um pouco ali, um pouco aqui. A Escola da Ponte em Portugal é um exemplo disso. O José Pacheco esteve aqui um dia desses e disse assim: eu não sei por que os governos têm tanto medo da autonomia das escolas e dos professores. Claro que a gente sabe, né? Claro que a gente sabe. Professor, primeiro lhe parabenizar pela excelente palestra, me vejo espelhado e refletido em diversas das suas falas enquanto professor. Eu acho que para ajudar o colega ali, na questão de quanto tempo a escola vai se levar para se transformar nessa nova escola, eu acho que a pergunta não seria essa. Seria quanto tempo eu vou levar para me transformar em um professor hacker? Eu acho que essa é a pergunta que nós devemos fazer enquanto educadores. Mas eu queria perguntar também, o que o senhor acha da atual formação de professores? Já que a gente fala nessa discussão de ter um novo professor hacker nesse processo. Mas e a minha formação lá na graduação, onde eu formo o professor que vai atuar nessas tantas escolas que estão por aí? Será que ela realmente está sendo pensada como uma formação hacker? Ou eu continuo formando lá o professor para usar a tecnologia pedagógica? A resposta para a pergunta, como é que está dando a formação dos professores, é simples, catastrófica. Eu fui durante 8 anos diretor de uma faculdade de educação e sei o que é isso. Por lá por dentro passam todos os alunos das licenciaturas. Acabou de defender agora uma orientanda minha, Marildes, que fez uma análise da cultura digital na formação dos professores, dentro da faculdade de educação, no curso de pedagogia, dentro da faculdade, as disciplinas que nós oferecemos. E é catastrófica. E aí vem um problema sério, que é um problema importante do ponto de vista, Ronald, de política pública, e Pedro, que é o seguinte, quer dizer, o governo federal, e não é este, há séculos, o MEC tem verdadeira urticária das universidades públicas, e particularmente o que dá mais irritação são as faculdades de educação. E, na verdade, aqui entre nós, não estão sem razão. Não estão sem razão. As faculdades de educação são muito mal vistas dentro das universidades. Mas elas existem e eu acho que elas são importantes. Então, temos que ter uma política de transformação dessas faculdades. E eu vou lhe dar um exemplo agora. UCA, projeto UCA. Quer dizer, está distribuindo computadores. Vamos mais atrás, TV Escola. Começou a distribuir parabólica, televisão e programas de computadores para as escolas. E nós formávamos professores sem ter acesso ao TV Escola. Então, você imagina, aí você vai fazer os programas de formação em exercício, porque de fato o professor não conhecia essa tecnologia, e investe uma grande norma de formar o professor em exercício, e nós continuamos a colocar no sistema professores que precisarão ser formados em exercício, porque nós não fazemos isso aqui dentro. Então, eu já escrevi para 500 ministros e assessores, desde o do governo Lula, dizendo, precisaríamos de umas, não um ministério, passei o 40, mas eu digo uma secretaria, uma assessoria, só para cuidar das faculdades de educação, no sentido de empurrar, botar o dedo na ferida, porque é catastrófico o trabalho que a gente faz. E, infelizmente, tem muita pesquisa sendo feita, eu acho que do ponto de vista de pesquisa, as faculdades de educação estão com programas de pós-graduação com boas pesquisas, está saindo coisa interessante, mas as pesquisas não refletem na modificação dos currículos e da formação dos professores. E esse não é um tema novo. A quantidade de livros que tem escrito, de fóruns de licenciatura, é grande e enorme. Mas a questão do currículo universitário é um problema em todas as áreas. Eu acho que todas as áreas sofrem a mesma questão. Acho que estouramos o tempo. É isso? Tempo esgotado. Muito obrigado. Bom FISLE para todos nós.